Hoje iremos falar sobre compiladores e interpretadores. Tudo começou com a tradução de fórmulas aritméticas para código de máquina. Os primeiros compiladores eles começaram a surgir por volta dos anos 50 e a partir de então outros compiladores mais sofisticados foram desenvolvidos. Bem, o processo de compilação ele era considerado naquela época muito difícil. E isso basicamente porque demandava um esforço muito grande de programação. No entanto, em 1959, com a formalização de linguagens feitas por Noam Chomsky, a construção de compiladores ela se tornou simples e até uma certa medida, até um certo ponto, é automatizável. Então, como é o cenário hoje em dia, né? Atualmente, os compiladores eles compõem os ambientes de desenvolvimento integrados, os conhecido como IDE, né? Junto a editores, depuradores e gerenciadores de projetos. Então, hoje em dia, há uma certa facilidade, né? Os compiladores eles já vêm integrados nessas IDEs e com isso o programador ele não precisaria instalar o compilador à parte, uma vez que ele já vem integrado a esses IDEs, a esses ambientes. Então, para a gente entender um pouco do que é compilador, é importante a gente diferenciar um compilador de um interpretador. Qual seria o melhor? Basicamente, todo programa que é escrito, né, em uma linguagem de programação, para que o computador compreenda o que o programador quer que ele execute, ele precisa ser traduzido para uma linguagem de máquina, né? Para que então ele seja executado. E para que isso seja feito, se utiliza um tradutor, né? Este programa tradutor ele determinará como o código-fonte traduzido se comportará quando efetivamente executado pela máquina. Então, depois dessa tradução que o código é efetivamente executado. E existe basicamente três métodos gerais de implementação de tradutores, né, nas linguagens de programação. Temos a compilação, o primeiro método. O segundo método que temos é a interpretação pura. E o último, o híbrido. Bem, mas o que seria esse processo de compilação? A compilação é basicamente o processo de tradução de um programa-fonte para um programa-objeto. Então, basicamente, temos um programa-fonte que é, então, enviado para um compilador. O compilador, por sua vez, ele vai fazer a análise desse código-fonte linha a linha e dependendo se esse código-fonte ele conter erros, mensagens de erros serão indicadas, seja em nível sintático ou semântico, por exemplo. E depois desse processo de compilação, é gerado um programa objeto. Esse programa objeto, ele sim que é utilizado na execução. Tá, então, como a execução é feita? É, após, é, após a geração do objeto executável, na execução ele recebe basicamente as entradas e geram as saídas do programa. Então temos inicialmente a entrada, que vai servir basicamente de entrada para o programa objeto que foi gerado na etapa de compilação. Esse programa executável, a partir do que foi inserido na entrada, ele vai gerar uma saída. Então, basicamente, esse é o processo de execução de qualquer programa. O processo de compilação ele efetua a tradução integral do programa-fonte para o código de máquina, sendo que uma vez que esse código é traduzido, o programa em linguagem de máquina pode ser executado diretamente. Então, quais seriam as vantagens desse processo de compilação? Basicamente,
temos a otimização da eficiência na execução dos programas, já que esse código já foi transformado em um código executável, então não haveria necessidade de fazer essa compilação o tempo todo. Então, eles iriam executados de forma mais eficiente. Temos também a liberdade para a realização de otimização na geração de um código executável, uma vez que, o gerador de código executável ele vai ter acesso a todo esse código que foi elaborado pelo programador. Então, fazer otimizações se torna mais simples. Além disso, após a geração do programa executável, não é necessário que se possua o código-fonte. Isso é bem importante. Então, o programador, após a compilação, né, do código que ele produziu, ele poderia simplesmente é, jogar aquele código fora, já que ele já teria o programa executável, o código, o objeto, né? Então, ele não precisaria mais daquele código. No entanto, temos algumas desvantagens. A primeira delas é a não portabilidade do programa executável. Então, cada plataforma ela tem o seu compilador. Então, se você está utilizando o Linux vai ter o seu compilador. Se você está utilizando o Windows, ele também vai ter o compilador próprio para aquela linguagem específica, assim como o Mac. Então, essa não portabilidade do programa executável é uma desvantagem bem complicada. Além disso, temos a dificuldade de identificar erros. Já que o processo de compilação já foi feito, o processo de identificar em qual linha aquele erro está associado se torna mais difícil. No entanto, algumas ferramentas, algumas IDEs já trazem depuradores que podem estar facilitando esse processo, mesmo depois do seu código ter sido compilado. Bem, a outra abordagem é a interpretação pura. Na interpretação pura, ela recebe basicamente um programa-fonte e as entradas do programa e executa-o diretamente, gerando a saída do programa. Então, é como se existisse um simulador onde ele vai receber o programa-fonte e a entrada correspondente, ele vai fazer essa interpretação e vai gerar uma saída. Então, esse processo ele é feito também linha a linha e o usuário ele já tem a saída naquele momento. Ele não precisa fazer a compilação de todo o código-fonte para depois executar. Ele vai executando linha a linha, utilizando o programa-fonte e um conjunto de entradas. Então, na interpretação pura, um programa interpretador ele age como eu falei antes, como um simulador de um computador virtual, que entende as instruções da linguagem de programação, né, que está sendo utilizada. Então, basicamente, cada instrução desse código-fonte ele é traduzido para a linguagem de máquina quando necessita ser executada. Então, ele não executa todas as linhas de uma vez. Ele vai traduzindo ao passo que haver necessidade daquela execução. Então, imediatamente após a tradução, o código gerado é executado. A interpretação pura, ela tem como vantagens a facilidade para a prototipação, uma vez que o usuário ele tem acesso já à saída naquele momento que ele está programando. Então, ele poderia, por exemplo, escrever uma linha e executar e já observar a saída daquela linha. Mesmo que as linhas posteriores tenham erros, ele vai estar tendo acesso apenas àquela linha atual. Temos também a facilidade de depuração, visto que as mensagens de erro elas podem se referir diretamente ao código-fonte. Então, por exemplo, se você está testando aquele trecho, aquela linha de código, se tiver um erro, o interpretador ele já vai apontar onde o erro exatamente se encontra, que é naquela linha atual. Então, há uma facilidade na depuração desse código.
Temos como vantagem também a portabilidade. Então, um código feito para uma plataforma Windows, ela servirá também para uma plataforma Mac, para o Linux, contanto que essa plataforma contenha o interpretador dessa linguagem. Além disso, temos a facilidade de escrever programas mais flexíveis, visto que o interpretador da linguagem está presente durante a execução. Então, ele permitiria, por exemplo, a execução de trechos de programas criados, alterados ou obtidos durante a própria execução. Então, se você está executando determinada linha de código, se você encontrar um erro naquela linha, você já poderia alterar ali naquele momento e executar posteriormente para verificar se aquela alteração que você fez corrigiu aquele erro, né? Então, isso se torna simples na interpretação pura. Como desvantagens, temos a execução é muito mais lenta do que um programa compilado. Isso, isso é claro, né? Uma vez que a execução ela é feita linha a linha e o interpretador ele tem que ficar realizando várias checagens em tempo real. Temos também a necessidade de interpretador decodificar comandos complexos da linguagem naquele momento, verificar erros do programa e gerar código em linguagem de máquina durante a própria execução do programa. Ou seja, ele vai fazendo todo esse processo durante a execução. E diferentemente do processo de compilação, que primeiro ele compila tudo e depois realiza a execução do programa. Temos também como desvantagens, né? Enquanto na compilação os comandos internos de uma repetição só necessitam ser traduzidos e verificados uma única vez, na interpretação pura, de modo geral, né? Esse processo se repete para cada ciclo de execução da repetição. Então, aqui também é uma desvantagem né, para esse processo de interpretação pura. Além disso, temos também o maior consumo de espaço da memória, pois no processo de interpretação, nós devemos manter na memória RAM uma tabela de símbolos, o código-fonte e o próprio programa interpretador. Então, isso ocupa muito espaço na memória RAM e todas essas informações elas têm que ser mantidas até a finalização da execução desse programa. Então, comparando com o processo de compilação, no processo de interpretação, é consumido mais espaço de memória. A última estratégia é o híbrido. Basicamente, o híbrido ele, ele pega as melhores vantagens, os melhores benefícios do processo de compilação, em conjunto com os melhores benefícios do processo de interpretação puro, e, e faz essa junção e se torna o híbrido. Um exemplo de linguagem de programação que utiliza essa abordagem híbrida é a linguagem Java. Então, basicamente, foi isso que tínhamos para ver nessa aula. E na próxima aula, a gente vai começar, de fato, a vermos os algoritmos, né? Então, a gente vai começar com a introdução aos algoritmos.